Olá, meus amigos, tenham um bom dia para todos, boa noite, boa tarde para quem for olhar este estudo aqui, esta história. Hoje, como é feriado de Tiradentes, né? Vamos saber primeiro quem é Tiradentes, quem foi Tiradentes, o que aconteceu com ele. Vamos responder algumas perguntas aqui nesta história. Vamos lá. Tiradentes, história e Inconfidência Mineira. Nascido em 1746, perto da vila de São José, hoje nomeada de cidade de Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier seria um dos grandes ícones das lutas por libertação no Brasil. Ponto. Criado em Vila Rica, hoje chamada de Ouro Preto, ele desenvolveu uma série de atividades profissionais, entre as quais a de dentista, que garantiu seu apelido. Tiradentes fazia parte da vida política e aristocrática de Minas Gerais. Era bem relacionado com a elite local, compartilhando de sua insatisfação com a coroa portuguesa. Possuía grande habilidade de comunicação, o que o tornava um líder nato frente a seus pares. Aqui tem um. Vamos lá agora para o contexto. Olha a foto dele aqui, ó, de Tiradentes. Possivelmente esse era o Tiradentes. A vida adulta de Tiradentes corresponde a um período de grande desenvolvimento da aristocracia mineira e aumento de impostos por parte da coroa portuguesa, em especial a derrama. A derrama era um método de cobrança do imposto sobre o ouro extraído em Minas Gerais. A coroa portuguesa acreditava que a arrecadação de 1/5 das extrações não ocorria, em função da sonegação, e a derrama era uma maneira de intensificar a cobrança. Isso, obviamente, não agradou àqueles que eram responsáveis pela extração. Isso iniciou um movimento de união em busca de independência, chamado de Inconfidência Mineira. Vamos agora para outro ponto. Você já viu aqui um pouco da história. A Inconfidência Mineira. O que era a Inconfidência Mineira? Nós vamos ver agora. A Inconfidência Mineira foi um movimento revolucionário de independência em relação à coroa portuguesa. Ela foi desenvolvida pela aristocracia mineira e Tiradentes tornou-se um de seus líderes em função da grande capacidade capacidade de oratória. O movimento foi considerado uma das primeiras revoluções de uma série de revoltas que aconteceriam até 1822. Por isso, é um dos eventos mais marcantes do processo de independência nacional. O movimento foi desmantelado a partir da relação de um de seus participantes em 1789. Julgamento e execução de Tiradentes. Olha aí, sendo indo para a forca, né? Indo para a forca, é uma simulação, possivelmente. Com a traição de Joaquim Silveiro dos Reis, o movimento foi controlado e julgado pela coroa, como era um movimento movimentado pela aristocracia local. Muitos dos acusados eram filhos de nomes poderosos da época, ou de homens poderosos da época, recebendo penas mais brandas, né? Tiradentes, no entanto, embora fizesse parte deste grupo de pessoas, não possuíam uma influência político-econômica muito relevante. Por isso, foi utilizado como um exemplo de punição. Em 21 de abril de 1792. Por isso que é feriado hoje, dia 21 de abril, é feriado referente à morte de Tiradentes, né? É o que ele fez. Foi executado na forca, no Rio de Janeiro. Seu corpo foi cortado em pedaços e estes foram colocados exemplarmente ao longo da estrada em Minas Gerais. A construção de um herói nacional.
Na história mais atual, há alguns questionamentos sobre a construção de Tiradentes como um herói nacional. Mesmo à frente de um importante movimento para o processo de independência nacional, sua atuação efetiva é atualmente questionada. Isso, obviamente, não diminui sua importância. Uma questão importante, geralmente discutida em provas, foi o esforço propagandista dos movimentos de independência. Acreditava-se na época ser importante criar alguns mártires para gerar o sentimento de uma união na população. Por isso, a importância histórica de Tiradentes vai muito além de sua atuação. Na prática, sua própria imagem é relevante para o desenvolvimento do nacionalismo brasileiro, como muitos historiadores indicam. Isso pode ser observado no feriado dedicado a ele e nas imagens que o ilustram. Seus aspectos físicos nestas pinturas costuma ser muito parecido à imagem geralmente associada a Jesus Cristo. A importância da Inconfidência Mineira e de Tiradentes na independência do Brasil. Uma foto aqui. Guerra aí. Vamos lá, né? Falta pouco. Embora a Inconfidência Mineira tenha sido suprimida e Tiradentes tenha sido executado, ela possui grande importância na história do Brasil, assim como outros movimentos do final do século XX e do início do século XXI. Seu acontecimento é considerado precursor da independência. Os diversos movimentos de revolução demonstram a insatisfação da população com o Estado do Brasil, colônia na época. Isso levou a expressões públicas que, eventualmente culminariam na independência nacional. Anos mais tarde, né, muitas pessoas consideram erroneamente que a independência do Brasil foi pacífica, né? Que não houve briga, que não houve guerra, mas houve, né? Com poucas mortes. Na prática, as diversas revoluções do período tiveram uma alta contagem de mortes, e nomes como o de Tiradentes homenageiam estas pessoas que dedicaram sua vida à liberdade nacional, certo? Você vê aqui um pouco da história de Tiradentes, quem era ele, o que aconteceu com ele, por que ele foi enforcado, né? E espero que vocês gostem da história desse cara. Esse cara foi um guerreiro, lutou pela independência nacional do país, né? Da população.